No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as novidades do direito penal entre os anos de 2020 e 2022. Temas como violência doméstica, crimes virtuais e combate à violência institucional são abordados nas aulas do professor Leonardo Castro. A aula 4 começa agora. Olá, meu amigo, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou o professor Léo Castro. Estamos aqui na nossa quarta aula de estudo das mudanças ocorridas no Código Penal, não só no Código Penal, mas no direito penal como um todo, tanto na legislação quanto na jurisprudência, nos últimos anos, 2020 para cá, 2020 a 2022. As mudanças ocorridas desde ali, não é coincidência, desde que começou a crise da pandemia de Covid-19. Então, aqui, estes nossos encontros, eles buscam atualizar quem está acompanhando essa nossa aula quanto ao que mudou. Como será que está o nosso mundo hoje? Aqui, quanto ao direito penal. Como está o nosso mundo hoje? Nesse mundo, espero poder dizer isso, pós-pandemia. O que mudou no direito penal? Estamos aqui na nossa quarta aula, buscando respostas. Nós vimos até aqui os crimes virtuais, vimos a perseguição, vimos os crimes ali relacionados à violência doméstica ou familiar contra a mulher. E agora vamos para a violência institucional. Acredito eu, tema mais polêmico que nós estudaremos aqui hoje. Inclusive, peço aqui a você que acompanha, mente aberta, lembre que este aqui é um ambiente de aprendizado, um ambiente acadêmico. Serão tratados aqui assuntos sensíveis, que eu sei que podem funcionar aqui como gatilho, até mesmo para manifestações não muito aí amigáveis. Então, assim, mente aberta, total. Vou precisar da sua mente completamente aberta para que a gente possa ter essa nossa discussão a partir de agora. E o que acontece? Onde que vem aqui, a partir ali da pandemia, 2020, onde que vem aqui o pontapé inicial dessa discussão em todo o país quanto à violência institucional? Primeiro, o que é a violência institucional? O que se busca aqui combater? Nós sabemos quando nós somos vítimas de uma infração penal, espero que você tenha tido a sorte de nunca ter sido vítima de um crime ou de uma contravenção penal. Quando você é vítima aqui de uma infração penal, a infração em si já causa muito mal. Agora, não para por aí. Você tem ainda a chamada revitimização ou vitimização secundária. A persecução penal em si é outro sofrimento. Você revive aquele crime ou aquela infração penal aqui, abordando também as contravenções, você revive aquele mal provocado. Em alguns casos, esse mal acaba por gerar à vítima tamanha dor que o ideal é deixar na mão dela a adesão pela persecução penal. Por exemplo, o estupro. O ideal, você fala de repente, mas é a impunidade. Seria melhor deixar a critério da vítima isso aí? A gente vai se aprofundar mais nesse assunto daqui a pouco. Essa questão do estupro e da ação penal pública condicional à representação, que houve uma mudança em 2018, Quanto aqui a ação penal no estupro, veremos daqui a pouco o que mudou e aqui como isso vai se encaixar aqui no contexto dessa nossa conversa. Por enquanto, eu quero lembrar você de um caso que tomou os noticiários há pouco tempo. Todo mundo se lembra do caso Mariana Ferrer. Quem não se lembra, só para aqui ambientar, para quem de repente estava aí fora do país durante um tempo, esteve de repente em outro planeta durante esse tempo aí, durante esse período, o caso Mariana Ferrer foi o seguinte, e aqui eu não vou entrar no mérito, ok? Eu não tenho aqui, não tenho informações, eu não li o inquérito policial, eu não acompanhei a ação penal, eu não estava lá no dia, então eu não posso opinar absolutamente nada a respeito do caso concreto. Eu não sei nada do assunto. O que eu posso opinar é o quê? É contar aquilo que eu sei e partir para o direito penal. O que aconteceu? O caso Mariana Ferrer. Em Floripa, em Florianópolis, minha terra, de onde eu moro, há algum tempo, numa festa, lá num local muito conhecido na cidade, numa festa, uma moça, ela, possivelmente ali embriagada,
ela teria sido vítima do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, parágrafo 1º, na forma do parágrafo 1º do Código Penal. Por que estupro de vulnerável? Porque o que ocorre? O estupro de vulnerável, lá, artigo 217-A do Código Penal, é o crime que você tem quando? Quando se tem ali, se mantém, quando praticado ato de natureza sexual contra a pessoa aqui, porque é um crime, contra a pessoa menor de 14, 13, 12, 11, 10, enfim. Então, pessoa menor de 14. Estupro de vulnerável nos termos ali do artigo 217-A, caput do Código Penal. No parágrafo 1º, você tem a situação em que a pessoa, dentre outras hipóteses, você tem a situação em que a pessoa, embora ela tenha discernimento suficiente para consentir com a prática do ato sexual, por razão ali, de repente, transitória, está drogada, embriagada, enfim, naquele momento ela não podia consentir. Foi o que teria acontecido nesse caso, Mariana Ferrer, que, volto a dizer, eu não tenho nada a ver com mérito, eu não sei de fato o que aconteceu. Não posso opinar quanto a isso. E veio aqui o estupro de vulnerável. A ideia do estupro de vulnerável, né? A possível prática do crime de estupro de vulnerável contra ela. Ela estaria ali embriagada, enfim, e o rapaz lá, o réu, teria supostamente tirado proveito dessa falta de discernimento dela, naquele momento ali embriagada, para com ela manter relação sexual. Seria um estupro de vulnerável, artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Embora, volto a dizer, eu não tenho como saber se ela estava embriagada, eu não sei o que de fato aconteceu. Mas, em tese, vamos fazer de conta que ela estava sim embriagada. Poderia sim caracterizar o estupro de vulnerável na forma do artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Mas a questão não é nem essa. Todo dia a gente tem. Para quem atua na área criminal, é comum. Todo dia você tem ali casos de estupro, infelizmente. Todo dia você tem casos de estupro. É algo comum você encontrar no cotidiano ali da atuação na área criminal. E por que o caso dela tomou a repercussão, né, alcançou a tamanha amplitude? O que teve diferente no caso da Mariana Ferrer, dessa moça Mariana Ferrer? Essa audiência, a audiência de instrução e julgamento, em que ela foi ouvida ali na condição de vítima, essa audiência de instrução e julgamento, ela correu em segredo de justiça. Por que segredo de justiça? Porque é uma situação constrangedora. Você está falando ali de uma relação sexual, né, ocorrida, ali supostamente forçada, enfim, né, ou então reconhecido estupro de vulnerável por conta de estar embriagado, ok. Mas o que acontece? É uma situação constrangedora. Imagina você sentar ali na frente do juiz, sentar na frente do promotor e relatar com detalhes uma relação sexual sua. É algo desconfortável, não é algo legal. E aí, essa audiência era para ter ficado lá, né? Houve o vazamento dessa audiência. E todo mundo teve acesso, todo mundo viu. Aliás, até hoje, se você entrar lá no site de notícia que publicou o vídeo está lá até hoje. Eu acessei, ontem, estava lá ainda o vídeo. E o que aconteceu? Qual foi aqui a situação da moça da Mariana Ferrer? E o que a gente pode falar aqui que não é relacionado ao mérito, a questão do estupro em si, e o que ela foi de fato vítima? Por que ela foi aqui, por assim dizer, homenageada pela Lei 14.245 de 2021? E por que, afinal, então, foi dado aqui a Lei 14.245 o nome Mariana Ferrer? O porquê dessa homenagem, né? Lei Mariana Ferrer? Porque, de fato, o que aconteceu naquela audiência, caso você não tenha assistido, fica aqui meu convite, assista. Né? Caso você esteja assistindo aqui a nossa aula pelo YouTube, não pause. Vá assistir o vídeo, você vai entender muito melhor aqui a situação. Eu vou tentar descrever. Dentro do possível, vou tentar descrever o que aconteceu. A audiência, ela se deu em ambiente virtual. A gente estava em plena pandemia ali, né? Se deu em ambiente virtual. E aí, em dado momento, o advogado do réu passou a fazer perguntas a ela, né, a vítima Mariana Ferrer. E aí, independentemente se, né, houve estupro, se não houve, o que aconteceu ali foi de fato inaceitável. O advogado de defesa, ele pegou e começou a questionar sobre fotos dela na rede social, fotos em que ela estaria ali com roupas sensuais. O que isso tem a ver? Porque postou foto de biquíni? Quer dizer que está querendo ser estuprada? Qual que é o link aqui, né? Qual que é a ligação de uma coisa com a outra? E aí começou ali e o advogado pegou muito pesado. Não sei se foi o calor do momento, não sei o que aconteceu. O advogado pegou muito pesado.
E pegou muito pesado e começou ali a ofendê-la, né? Disse que não, né? A literalidade do que ele falou, mas disse que não gostaria, né, de ter uma moça como a Mariana Ferrer, né, ali se relacionando com o filho dele, enfim, baixaria total. O negócio desceu um nível ali total. Pode acontecer isso numa audiência de instrução e julgamento? Independentemente de qualquer coisa. Imagina você chegar numa audiência, você chega lá, o advogado da outra parte começa a questionar suas fotos no Instagram. Você não tem nada a ver com o caso. Você aceitar bem isso aí? Começa a pegar e buscar, né, te fazer mal ali, né, te rebaixar. Você aceitar isso numa boa? Então não foi legal o que aconteceu. De fato, ele fugiu, passou ali do aceitável. E aí veio o questionamento, né? E agora, o que a gente faz? Nós sabemos, no nosso país, sempre que ocorre um caso de grande repercussão, o nosso legislador, ele vem com a resposta de sempre. O quê? Vamos criminalizar, vamos criar novas leis aqui na esfera penal, de natureza processual penal, para combater o mal. O nosso legislador sempre responde dessa forma. E aí veio a Lei 14.245 de 2021, a Lei Mariana Ferrer. E o que essa lei alterou? Vamos para as alterações e aí eu vou aqui aprofundando o assunto conforme nós evoluirmos aí na nossa discussão. Ó, o primeiro ponto que foi alterado foi o quê? Artigo 344 do Código Penal, crime de coação no curso do processo. Coação no curso do processo, crime do artigo 344 do Código Penal, parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Crime contra a dignidade sexual você tem ali a partir do artigo 213 do Código Penal. Estupro de vulnerável, como foi aqui o caso, ok? Violação sexual mediante fraude e por aí vai. Então nós temos ali, quando o caso envolver crime contra a dignidade sexual, nós teremos a pena aumentada, o crime de coação no curso do processo, a pena vai ser aumentada em 1/3 até a metade. Aqui é feita alguma ressalva? Ah, mas a vítima, na verdade, não é vítima. Tem alguma ressalva? Não. E nem poderia ter. Pelo fato da pessoa não ter sido vítima de fato, isso dá alguma abertura para tratá-la com desprezo? Não. O mínimo que se exige, ainda mais num ambiente solene, como é uma audiência, o mínimo que se exige é respeito. E aí você tem aqui o quê? Artigo 400A do CPP, que trata a respeito de audiência. Foi aqui a adição, esse dispositivo ele não existia, ele foi adicionado pela Lei 14.245, como já disse, Lei Mariana Ferrer. 400A. Na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, veja então que não vai se dar aqui a aplicação apenas naquelas audiências em que se apure ali o quê? Crime contra a dignidade sexual, em especial, por conta do mal causado à vítima, né? Todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas: 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Percebeu o link aqui? Principalmente para você que já viu, que assistiu o vídeo, percebeu? O legislador ele teve ali o foco ali, ele manteve o foco dele direto. Ele focou naquela audiência que todos tomaram ali conhecimento, né? Então você tem aqui o quê? É normal, no calor do debate em audiência, é normal. A coisa às vezes eleva o tom da voz, enfim, isso acontece, é da audiência. Ainda mais no júri, né? No plenário, no júri mesmo, é do trabalho, é do dia a dia. Você tem ali uma elevação de voz, isso pode acontecer. Agora, claro, tem limite, né? Tem limite. E claro, né, o que se busca aqui vedar é o quê? Se busca aqui vedar a utilização de linguagem, né, ou informação que busque que ofender aquela pessoa. Ele fala aqui vítima ou testemunha, bem como aqui a manifestação sobre circunstância elemento alheio ao fato objeto da operação, da apuração nos autos. Um exemplo que eu falei agora há pouco, uma pessoa foi vítima de estupro. Que diferença faz ter foto no Instagram de biquíni? Nenhuma. Então, o que se busca é evitar isso. Veja, não há, até quando a Lei 14.245 ela entrou em vigor, muitos advogados questionaram, até mesmo amigos meus, né, a gente conversando, dialogando ali, debatendo sobre essa lei, e muitos amigos falando, nossa, mas agora vai haver aqui cerceamento de defesa. Sinceramente,
no tempo em que eu atuei ali como advogado ali junto à Defensoria Pública, não sei quantas audiências eu fiz. 2 anos ali de atuação, mais ou menos, 5, 6 audiências por dia, foram muitas audiências, muitas. Sinceramente, eu não me recordo de uma única oportunidade em que eu tenha sentido a necessidade de xingar, de ofender, não. Dá sim para você pegar e trabalhar, dá para você defender o seu cliente sem partir para ofensa, sem partir aí para agressividade. Ou aqui, né, sem trazer fatos que não tem nada a ver com o caso. Totalmente possível. Por isso eu falo, e falo aqui, claro, com todo o respeito ao advogado do caso. Mas houve um acesso ali. Ultrapassou o limite. Não sou apenas eu que digo, né? É a opinião comum. Você pega todos os artigos relacionados aqui ao tema, você pega todos que se manifestaram a respeito aqui do assunto, você pega manuais, pega curso de processo penal, unânime. Não vi até hoje ninguém pegar e falar, não, agiu dentro do normal. Não. Então o que se busca evitar é isso. Eu até quando essa lei 14.245 ela entrou em vigor, na primeira vez em que eu tratei desse tema em sala de aula, eu comentei que é curioso, né? Nós em 2021 e nós precisamos de uma lei que trate a respeito de bom senso. É só isso, bom senso. Não precisaria de lei para isso, né? Mas enfim, quando falta o bom senso, só nos resta aqui pedir socorro, né, por meios para evitar aqui os excessos. O nosso legislador, ele só sabe responder de uma forma como? Criando lei penal, o que ele sempre faz. Então, aqui nós temos essa alteração. Quanto a se evitar aqui importar assuntos desconexos com os fatos, e a utilização de linguajar aqui vulgar, ofensivo, é o que se busca evitar nessa lei 14.245. Mas ela não parou por aí. Nós temos mais 2 dispositivos aqui referentes a alterações produzidas pela lei 14.245. Quais? Pega aqui o artigo 474-A. Aqui ele trata sobre o plenário do júri. Sabe, plenário do júri? 7 jurados, né? Aquela coisa meio filme americana. A diferença é que aqui são 7, lá são 12. 7 jurados, sabe? O advogado de peca, né? O juiz lá de toga, aquele ato solene, né? Extremamente solene. Ali a gente vê, né? Tem muita discussão, é normal, né? Acabar assim, às vezes até os ânimos assim acabam por fazer com que até se ocorra certos excessos, é normal. O júri tem muito isso. Atuei muito no júri e tive vezes que eu até brincava que eu acabaria morrendo ali e acabar infartando um dia no júri. Porque mexe muito, mexe com a emoção. Você está tratando de vida, uma pessoa de repente morreu ali, você vai ali por embate direto, no caso eu ia como advogado ali pela Defensoria, embate direto ali com o Ministério Público. É uma situação tensa, né? Uma situação tensa. Mas tem limite, como eu falei. Né? Aqui o que ocorre foi o quê? Ultrapassou ali o bom senso. Pode exceder? Pode. Exceder não, na verdade pode haver ali um debate mais, uma discussão mais acalorada? Pode, mantido o respeito. Né? Então aqui você tem o artigo 474 e trata do plenário do júri. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto nesse artigo. Vedadas. 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos, mesma forma, né, do artigo 400A. A utilização de linguagem de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunha. E aqui, voltando ao artigo 400A, até peço para você que me acompanhe, se possível, abra o CPP, para que você consiga acompanhar melhor aqui nossa aula, para não ficar só ouvindo o que eu falo. Abra o CPP e volte ali ao artigo 400A. Olha, ali é falado, no artigo 400A, ele fala que esse respeito aqui à vítima, à testemunha, durante a audiência, né, vai se dar aqui onde? Durante a audiência de instrução e julgamento. Aí, eu venho aqui com um questionamento. Ok. O artigo 400A, ele fala em audiência de instrução e julgamento. Joia. Então, esse artigo 400A, ele é aplicável aqui, né, especificamente audiência de instrução e julgamento. Ok. Aquela audiência ali em que vítima vai ser ouvida, vai haver ali o interrogatório ao final, né, o último ato do processo vai haver o interrogatório do acusado, houve testemunha de acusação, defesa, enfim. Só que aí eu te pergunto, em sede de inquérito policial, tem de observar isso aqui também? Quando você vai ter ali a oitiva ali de vítima e testemunha, na fase de inquérito, é necessário também que você tenha
aí esse respeito à vítima, eu não vejo por que não. A testemunha, eu não vejo por que não. Foi o que eu falei, nós temos aqui uma alteração legislativa que, na verdade, busca forçar o bom senso, o respeito. Nem deveria precisar de lei para isso, né? Mas, enfim, não vejo por que haveria qualquer distinção aqui no inquérito policial. Ah, mas o inquérito policial é inquisitivo. E daí? Daí significa faltar com respeito? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, então não vejo por que esse artigo 400A ele também não ser aqui aplicável, né, à oitiva realizada em sede de inquérito policial. No entanto, claro, em concurso público você não vai falar isso, né? Concurso público, se vier a cair, eu ainda não vi questão sobre a Lei Mariana Ferrer em prova, não vi. A Lei 14.245, ainda não vi nenhuma questão. Mas caso venha a cair, agora falando com o amigo concurseiro, com a amiga OABeira, caso caia no seu concurso, responda exatamente nos termos aqui do que diz o artigo 400A, audiência de instrução e julgamento. Ponto. Bom, não precisa buscar aprofundamento além disso. Mas é claro, na atuação, no dia a dia, é claro que tem de haver o respeito aqui também em sede de inquérito policial. Não faria o menor sentido pensar de forma diversa. Essa lei também, ela alterou o artigo 81 lá da Lei 9.099/95, Lei dos Juizados. Olha como nós falamos da Lei 9.099 ao longo dessas aulas, hein? Ó, lá no artigo 81, parágrafo 1º-A, temos agora a seguinte redação. Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas: 1. Novamente, a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos, a utilização de linguagem de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Ok. Repetiu aqui a redação dos demais dispositivos já estudados. Aqui eu faço algumas ressalvas quanto a este tema. Quais ressalvas eu faço contigo? Veja que aqui é falado sobre responsabilidade civil, penal e administrativa. Ok, responsabilidade civil, ele dever de indenizar, ok. Responsabilidade administrativa pode caracterizar uma improbidade administrativa. E por que, na verdade, foi feita menção a isso? A essa questão da responsabilidade administrativa pelo juiz que nada fez ali, que se omitiu naquele momento. Nesse caso, lembre-se, né, aqui nós estamos tratando de uma lei que levou o nome lá daquela moça, lá do caso lá Mariana Ferrer, levou o nome dela. É dito expressamente lá, 14.245, tem lá, entre parênteses lá, no iniciozinho diz, lá, Lei Mariana Ferrer. E aqui, a Lei 14.245, ela fala em responsabilidade civil, administrativa e também aqui em responsabilidade penal. Responsabilidade civil, ok, o dever de indenizar, joia, dá para visualizar sem muita dificuldade. Responsabilidade administrativa, o caso do servidor público aqui se omite, por que não uma improbidade administrativa? Pode ser. Inclusive, no caso aqui específico Mariana Ferrer, e aqui não é opinião minha, mas eu lembro, na época em que esse caso estourou, muitos falaram sobre uma possível omissão do juiz diante daquela situação ali que estava ocorrendo, né? Não posso afirmar nada, enfim, eu vi um trecho descontextualizado ali, não posso dizer o que houve, ok? Nem cabe a mim também, né, qualquer julgamento quanto a isso, mas muitos sustentaram que o juiz teria sido omisso ali. Pode ir aqui a responsabilidade do servidor público que se omite diante de uma situação dessa? Até pode, por que não? Agora vem aqui e é dito em responsabilidade penal. Responsabilidade penal? Que crime? Que crime? Aquele caso lá, o advogado de defesa mesmo, que já que estamos falando aqui da Lei Mariana Ferrer especificamente, que crime? Né? Existe algum crime quanto a isso? Bom, em relação à ofensa, sim, crime contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, principalmente aqui a injúria, né? Quando se ofende a pessoa ali, xinga de isso, xinga daquilo outro, uma injúria, artigo 140 do Código Penal. Então a gente já tem na legislação ali alguns possíveis crimes que podem ficar caracterizados pelo excesso, por ofensa, enfim. O que mais a gente pode imaginar? Lembra na nossa primeira aula a violência psicológica contra a mulher? Alguns sustentam que poderia caracterizar aquele crime lá do artigo 147b, com redação dada pela Lei 14.188, ok? Tem uma certa resistência, mas consigo também aqui imaginar a responsabilidade lá nos termos do artigo 147b. Enfim, não existia aqui até então um crime específico quanto a isso, né? Quanto à violação aqui
como já disse aqui, desse dever de respeito, né, que tivemos de tratar por meio de lei, para que se imponha aqui o respeito durante a audiência. Tem, né, ali, como eu já disse, crime contra a honra, enfim, e algum outro delito que possa ficar caracterizado ali no caso concreto. Mas não tem aqui dizendo especificamente, violar o artigo 400-A do CPP, com a redação dada pela Lei 14.245. Não tem nada. Não tem nada. E vem a dúvida, como que vai ficar, então, a questão da responsabilidade penal? Qual crime que o sujeito vai responder? Algum crime aqui específico, fugindo aqui do genérico, aqui, de crime contra a honra. Qual crime pode ficar caracterizado? E aí, isso nos remete ao estudo lá da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, que você tem que tomar cuidado para não fazer aqui uma confusão. Aliás, quando fala aqui confusão, a gente já espera, né, eu volto aqui a falar com o público concurseiro, espera assunto de prova, né, espera que é assunto de concurso público. Cuidado, porque na Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade, você tem condutas que elas são praticadas por agentes públicos. O particular, sozinho, ele não responde por abuso de autoridade. Me recordo, assim que a Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade, ela entrou em vigor, lembro ali jornalistas dizendo, agora nós não vamos mais publicar nome ali completo do sujeito que foi preso em flagrante, porque a gente vai responder por crime de abuso de autoridade? Não. Só agente público. O particular até pode responder por abuso de autoridade, desde que em concurso com agente público. Aquela ressalva lá da parte final do artigo 30 do Código Penal. Mas, em regra, só agente público. Não é o caso aqui do advogado. Né? Dando aqui o exemplo do caso Mariana Ferrer, não é o caso do advogado. Então, cuidado, porque ali a violência institucional trazida lá na Lei 13.869 não tem como destinatário esse advogado. Do exemplo aqui do caso Mariana Ferrer. E quem, então, que essa alteração produzida na Lei 13.869 busca alcançar? Vamos fazer a leitura aqui do dispositivo? Dado com redação aqui pela Lei 14.321 de 2022, então, né, no momento da gravação desta aula, lei nova, né, novíssima, recente. Olha a redação. Violência institucional. Submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Um crime de menor potencial ofensivo, artigo 61 da Lei 9.099/95, admite transação, composição, enfim, admite tudo. E aí, portanto, como já disse, esse artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade não tem como destinatário o exemplo que eu dei há pouco do advogado lá do caso Mariana Ferrer. Não. O alvo aqui é quem? Agente público. E que história é essa da revitimização? Né? E qual aqui é o contexto, qual que é o vínculo que tem com o caso Mariana Ferrer? Qual que é a ponte aqui, né? O link de um caso com outro, uma situação com a outra? O que ocorre? Ali, no caso Mariana Ferrer, houve excesso por parte do advogado. O advogado ali pegou e trouxe questionamento, trouxe fatos desconexos, desvinculados com o caso concreto, falando ali da foto de biquíni da menina, enfim, coisa que não tinha nada a ver. Passou a ofender, ou seja, passou ali a ter uma manifestação descontextualizada do caso que estava em discussão, do fato que estava sendo apurado. Ali a gente vai, como já falei, vai para injúria, vai para qualquer prática delituosa, até mesmo, como já disse, alguns entendem até mesmo pelo crime do artigo 147b do Código Penal, com a redação dada pela Lei 14.188 de 2021, a violência psicológica contra a mulher. Ok. Mas aqui se busca o agente público. E qual que é a ideia aqui da violência institucional? Vou te dar aqui um exemplo e que talvez num primeiro momento você não concorde comigo, mas talvez aí após o que eu vou aqui relatar, talvez eu consiga mudar a sua forma de pensar. É o seguinte, o crime de estupro, lá do artigo 213 do Código Penal. Quando houve a reforma do Código Penal em 2009, ali nos crimes contra a dignidade sexual, o estupro, ele passou a ser ali crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, uma pessoa foi vítima de estupro, homem, mulher, vítima de estupro. Para que ocorresse a persecução penal, para que houvesse ali a apuração do fato, a vítima tinha que se manifestar dizendo que ela tinha interesse, mas ficava na mão dela. E muitos diziam que isso era um absurdo, isso era um completo absurdo,
né, que não tinha razão para se garantir aqui a impunidade de um estuprador, né? Crime gravíssimo, concordo. Né? Mas aqui não podia se buscar, não podia se deixar a impunidade. Poxa, vítima, como assim? Vai deixar o cara impune? Não, a vítima não sabe o que ela quer, não. A gente vai aqui dar início à persecução penal, porque estuprador não tem vez, mesmo que a vítima não tenha interesse. Aí você pega e se pergunta, mas poxa, mas que situação a vítima não teria interesse numa persecução penal? Eu vou dar um exemplo aqui, e para você conseguir assim visualizar, para ilustrar. Tá? Para você entender aqui um exemplo que eu acho fácil de visualizar uma situação em que a vítima talvez ela não tivesse interesse aqui na persecução penal. Imagina que uma moça, uma mulher casada, ela está mantendo uma relação extraconjugal. E aí, semanalmente, ela e o amante, ou a amante, se encontram em um motel. Certo dia, de relações consensuais, né? Ela mantinha relação extraconjugal porque ela queria. Certo dia, ela pega e chega até ali o amante e fala, olha, eu não tenho mais interesse na relação, quero acabar. O amante não aceita ali o fim desse relacionamento e a estupra nessa ida aí deles ao motel. Pergunto para você, nesse caso, né, que a persecução penal pode fazer com que a vítima viva uma situação escandalosa, além do estupro, que é um horror. Não consigo nem imaginar a dor aqui sentida pela vítima de um crime desse. Mas além do mal causado a ela pelo próprio estupro, será que para ela vai ser melhor ou vai ser pior a exposição desse caso? Porque a partir do momento que se der início à persecução penal, possivelmente ali vai acabar chegando até o ouvido do marido, ou esposa, enfim. Você fala, Léo, eu acho que nesse caso tem que ter persecução penal. Eu acho que tem que ir atrás do estuprador. De repente uma outra pessoa pega e fala, não, eu acho que tem que dar a opção da vítima. Tem que dar a opção para a vítima para que ela decida. Não é melhor deixar que, no final das contas, a pessoa que vai sofrer, né, de fato, o impacto aqui dessa persecução penal, aqui faço referência aqui à vítima, não é melhor deixar que ela diga o que é melhor para ela? Uma situação dessas? Né? Você pega ali o exemplo que eu dei agora, né? A moça ali, vítima ali de estupro, ali do amante, né? Numa situação aqui em que, naturalmente, imagino, aqui no exemplo que eu trago, ela tem interesse em manter ali, né, o sigilo absoluto que aconteceu. Não é melhor que ela decida o que ela quer? Ah, eu prefiro, lógico, apesar da gravidade do crime, ser um crime horroroso, mas eu prefiro a impunidade. De repente vou lá, vou colocar em risco meu casamento, enfim, não, prefiro resguardar. Agora, não tem como a gente pegar e impor a ela, não, vai fazer do nosso jeito. Você quer ver? Vou dar um outro exemplo, caso você não esteja convencido, aqui ou convencida, do exemplo que eu estou dando. Esse exemplo que eu vou dar agora não é um exemplo meu, eu vi em um curso de Direito Penal que tratava sobre o assunto. É um exemplo também que ele é curioso, né, e que dá para a gente visualizar aqui o porquê é melhor deixar na mão da vítima essa decisão. Imagina o seguinte, imagina que, e aqui vou dar o exemplo do homem, né, porque eu acho que o impacto do exemplo aqui é maior. Imagina um homem heterossexual, ele foi vítima de estupro por outro homem. Então, um homem heterossexual, ele foi vítima de estupro por outro homem. Um outro homem foi lá e o submeteu, por exemplo, ao coito anal. Heterossexual, né, acabou submetido a isso. Nesse caso, será que esse homem, vítima desse estupro, será que ele quer a persecução penal? Eu tenho certeza que vou ter as duas respostas. Vai ter gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Se eu pegar um público de 100 pessoas, eu não sei nem dizer ao certo qual vai ser a decisão de cada um. Tem gente que vai dizer, não, eu vou lá chegar na frente do juiz e contar, né, do dia que eu fui estuprado por outro homem aqui, claro, estou fazendo referência ao heterossexual especificamente por conta, né, do constrangimento que vai gerar em razão da situação específica. Muitos vão dizer, não, eu vou lá contar isso para juiz, para promotor. Outros vão dizer o quê? Não, eu não vou deixar passar barato, eu quero a persecução penal. Não é melhor deixar na mão da vítima essa decisão? E aí, em 2018, o que aconteceu? 2018,
o Código Penal foi alterado e o estupro passou a ser crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, hoje já não existe mais a oportunidade para que a vítima decida nada. Nada. Se a autoridade policial ficar sabendo, do exemplo que eu dei aqui, né, a moça lá que estava com o amante, ou então aqui, né, o rapaz que foi estuprado por um outro homem, enfim. Se chegar até a autoridade policial, acabou, vai instaurar inquérito policial. Eles não têm mais a opção de escolher pela não persecução, de optar pela impunidade. Volto a dizer, eu prefiro deixar a critério da vítima. Ela é que vai sofrer o mal ali daquela persecução penal. Ela que vai sentir o impacto ali, a revitimização, né, aquela vitimização secundária por conta da persecução penal, né, por conta ali da apuração dos fatos. Deixa a critério dela, mas o estupro ali, na verdade os crimes ali contra a liberdade sexual, com a revogação do artigo 225 do Código Penal, passaram a ser crime de ação penal pública incondicionada. A meu ver, um retrocesso da nossa legislação, um retrocesso aqui quanto à atuação do nosso legislador, deveria ter deixado, na minha humilde opinião, deveria ter deixado como ação penal pública condicional representação a vítima que decida. Ela já sofreu aquele mal, ela que decida se vale a pena ou não a persecução penal. Enfim, mas hoje, crime de ação penal pública incondicionada. E aqui você tem, nesse artigo 15A, e volto a dizer, lembra que na Lei Mariana Ferrer, né, aquelas alterações, eles frisam muito essa questão dos crimes contra a dignidade sexual. Porque são crimes que causam maior constrangimento. Um roubo, você foi vítima de roubo, é chato, é ruim ir lá na audiência. Agora você, na posição de vítima de um crime contra a dignidade sexual, a situação é bem mais difícil. Então você tem aí essa especial preocupação. E aqui você tem, ó, submeter a vítima da infração penal, volto aqui a fazer a leitura do artigo 15A, a violência institucional, submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade. Aqui, uma das coisas que se busca para evitar essa revitimização é o quê? A concentração dessa oitiva da vítima numa oportunidade única. Porque você imagina que coisa horrível para a vítima, cada vez que ela tem que contar de novo o que aconteceu? Contar ali para o juiz, contar para o promotor, imagina que coisa horrorosa, contou para o delegado, chegou ali em juízo, 1, 2, 3 vezes. Não, então se busca o quê? O máximo possível ali unificar essa oitiva dela. Concentra num ato só. Vai rever, mas de uma vez só, aquilo lá. Enfim. Aí você tem aqui, ó, sem estrita necessidade. Aqui ele faz, né, ele traz esse elemento normativo, vai se avaliar ali no caso concreto se havia ou não, de fato, a necessidade da atuação como se deu aqui, se vai caracterizar ou não o crime da lei de abuso de autoridade. A situação de violência, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Já disse aqui, detenção de 3 meses a 1 ano, crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, olha aqui, ó, chegamos ao ponto lá da possível omissão do juiz lá no caso Mariana Ferrer. Viu como as coisas estão se encaixando? Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização ou vitimização secundária, pode cair assim, no caso para quem é concurseiro, pode cair como vitimização secundária, a revitimização, aplica-se a pena em dobro. Só cuidado, porque aqui, para que fique caracterizado o crime da lei de abuso de autoridade, não basta aqui o dolo. E aqui nós temos um crime doloso. Aqui no artigo 15A temos um crime doloso. Não basta o dolo aqui de submeter essa vítima da infração penal a essa situação. Não basta. Tem que estar presente o quê? O elemento subjetivo específico, lá do artigo 1º, parágrafo 1º da nova lei de abuso de autoridade. Então ele vai fazer ali por capricho, por satisfação pessoal, enfim, tem que estar presente um daqueles elementos subjetivos específicos lá da lei 13.869 de 2019, senão você não tem crime da lei de abuso de autoridade. E volto a dizer, aqui, esse delito, nós temos um crime próprio, que tem de ser praticado por agente público, embora nada impeça o concurso com o particular, desde que o particular ele tenha consciência, ele tenha ciência de que está praticando aquela conduta junto ali ao agente público. Mas é crime praticado por agente público, é um crime próprio, assim como todos os outros aqui da nova lei de abuso de autoridade, ok? Cuidado, então, quanto a isso. Vamos agora para o nosso quiz, hora de testar o nosso conhecimento, ver se conseguimos absorver algo deste nosso encontro. Vamos lá, então? Começando, primeira pergunta. Sobre o crime de violência institucional, é correto afirmar que tem por causa automática da condenação a perda do cargo público. É crime de menor potencial ofensivo, não admite transação penal. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a pena deve ser triplicada. E aí, você sabe responder essa? E aqui correta a letra B.
falei disso há pouco, né? Vimos isso há pouco. A pena máxima não ultrapassa 2 anos. E aí, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados, temos sim um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Aqui, a C, ela é consequência da B. É consequência da B. Por quê? Temos aqui, ó, não admite transação penal. Nós sabemos que os crimes de menor potencial ofensivo, eles são compatíveis sim com transação penal. Artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Então, na verdade, se você for pensar bem, a alternativa C, ela contradiz a alternativa B. Ela contradiz. Admite sim transação penal. Não tem porquê, crime de menor potencial ofensivo. Você tem aqui, ó, se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a pena deve ser triplicada. A gente viu que é em dobro, né? Acabamos de fazer a leitura. Até aqui é uma dica que eu te dou. Essas novas leis, e é o caso aqui dessa alteração promovida na nova lei de abuso de autoridade. Essas novas leis, elas, quando elas são cobradas em concursos públicos, elas sempre são cobradas como? Literalidade. As bancas fazem exatamente o que eu fiz aqui agora. Trocam uma palavrinha em dobro por triplo. É assim, pelo menos durante um bom tempo, que esses temas eles são cobrados em concurso. Então, no primeiro momento, não me assustaria se eu encontrasse exatamente essa alternativa em algum concurso público. Tem por causa automática da condenação a perda do cargo público. E aqui, na verdade, já seria um estudo mais aprofundado da lei de abuso de autoridade, mas aqui, uma explicação bem rápida, o que ocorre. A nova lei de abuso de autoridade, a lei 13869 de 2019, ela tem por consequência a perda do cargo público, em razão da condenação por abuso de autoridade. Só que, primeiro, não é efeito automático, não é automático, e exige reincidência específica, ou seja, uma condenação por abuso de autoridade, transitou em julgado, e daí durante aquele período de 5 anos vai lá e pratica outro crime de abuso de autoridade. Aí sim pode falar em perda do cargo público, e mesmo assim o efeito não é automático. Esse aspecto difere ali da lei de tortura, a lei 9455 de 97, em que você tem por consequência automática a perda do cargo, assim como na lei de organização criminosa, que também se tem por efeito automático a perda do cargo. Aqui eu trouxe aqui como extra, porque esse assunto tem caído muito em prova de concurso, cuidado aqui com os efeitos da sentença condenatória na nova lei de abuso de autoridade. Isso aqui tem caído muito mesmo. Fugiu um pouquinho aqui do nosso tema, mas achei importante trazer para que você fique alerta, você é amigo concurseiro ou abeiro, você ficar esperto, porque pode cair na sua prova. Tem caído muito isso aqui. Vamos para a próxima então? Sobre a Lei 14.245 de 2021, a Lei Mariana Ferrer, é correto afirmar que a Novatio Leis, a nova lei, adicionou ao Código Penal o crime de violência institucional. Será? É aplicável apenas em hipótese de crime contra a dignidade sexual. A nova lei não permite a adoção de cross-examination. No crime de coação no curso do processo, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. E aí, você sabe essa? Aqui nós vimos, né, artigo 344, parágrafo único do Código Penal. De fato, no crime de coação no curso do processo, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Falamos disso, né? Artigo 344, parágrafo único, com redação dada pela Lei 14.245 de 2021. Quanto aqui, a nova lei não permite a adoção do cross-examination, aqui, essa oitiva direta realizada pela defesa, pelo advogado de defesa, pelo Ministério Público, diretamente com o testemunho, diretamente com vítima, não existe qualquer vedação. Não é isso. Aquele caso, né, que volta a dizer aquele caso, né, o caso Mariana Ferrer, é o objeto aqui da nossa discussão toda. O caso Mariana Ferrer, tem um problema do advogado, ele diretamente ali realizar a oitiva daquela vítima? Ele diretamente fazer as perguntas e não por intermédio do juiz? Então, teria que perguntar aqui, juiz, olha, eu estou com a dúvida X. Aí o juiz vai e repete a pergunta. Não, não precisa. O advogado faz a pergunta diretamente para a vítima, como aconteceu no caso Mariana Ferrer. Não tem problema. O que se busca aqui na Lei 14.245 é o quê? Respeito. É só isso. Pode fazer pergunta direta? Pode, tranquilo. Não existe aqui qualquer vedação ao cross-examination. Não existe aqui na Lei 14.245 qualquer vedação nesse sentido. O que se pede é o quê? O que se exige, na verdade não se pede, aqui se exige, aqui é lei, né? O que se exige, como já disse, nem precisaria de lei para isso, mas enfim, acabou por ter de ser editada uma lei, já que houve desrespeito. Aqui, o que se exige é apenas respeito, mas não tem problema. Pode fazer pergunta direta ali, o advogado, né, o Ministério Público podem fazer perguntas diretamente ali às pessoas sendo ouvidas naquele processo. É aplicável apenas em hipótese de crime contra a dignidade sexual errado, né? Lembra lá no artigo 400A? Que ele fala ali que vai se dar
vai se dar especialmente aqui a observância do artigo 400-A nos crimes contra a dignidade sexual. Mas, né, não precisa ser necessariamente crime contra a dignidade sexual. Tanto que, lembra lá no 474-A, lá no rito do júri você não tem crime contra a dignidade sexual, você tem crime contra a vida. E lá também foi trazida a Lei Mariana Ferrer. Lá, na Lei 9.099, você não tem crime contra a dignidade sexual. Lá no juizado, também foi trazida a Lei Mariana Ferrer. Então, claro que não está limitado aqui a crime contra a dignidade sexual. A Novas Leis adicionou ao Código Penal o crime de violência institucional. Isso aqui, olha, coração peludo total, né? Isso aqui é aquela questão que, para pegar o aluno quando ele já está, o candidato, quando ele está cansado, no finalzinho da prova, e nem vê Código Penal. Código Penal, isso aqui mesmo. Na verdade, adicionou onde? Na nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 3869 de 2019. Então, aqui era essa a pegadinha aqui dessa alternativa A. Vamos lá para a próxima, então? Sobre o crime de violência institucional, é correto afirmar que a tipificação da conduta busca evitar a vitimização terciária. Eu falei disso, hein? Você lembra? Por sujeito passivo a testemunha, pode ter por sujeito passivo a testemunha de crime violento, será? Em caso de condenação, tem por consequência a inabilitação para o cargo público. É crime comum. E aí, o que você acha? Pode ter por sujeito passivo a testemunha de crime violento aqui, né? Tem expressa previsão nesse sentido lá no artigo 15A. Cuidado, porque aqui foi falado que é crime comum. Não, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa? Errado. Crime lá da Lei de Abuso de Autoridade, é crime próprio, tem que ser agente público. Embora se admita o concurso pessoal com particular, como já falei, em razão daquela exceção trazida na parte final do artigo 30 do CP, mas a regra, crime próprio. Na verdade, é um crime próprio. Embora se admita o concurso com particular, é um crime próprio. Então, nada de crime comum aqui. Não é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Pode ser praticado por aquelas pessoas, quem? Aquelas do artigo 2º da nova Lei de Abuso de Autoridade. Em caso de condenação, tem por consequência a inabilitação para o cargo público. Não necessariamente, né? Falei há pouco que aqui, como efeito da sentença condenatória na nova Lei de Abuso de Autoridade, você até pode ter aqui inabilitação para o cargo, a perda do cargo e a inabilitação para o seu exercício. Só que não é algo automático, exige reincidência específica, ou seja, da forma como foi trazido aqui, não está correto. Né? Se deu a ideia de algo automático, consequência da prática delituosa. A tipificação da conduta busca evitar a vitimização terciária. Não, né? Vitimização secundária. Falei disso. Quantas vezes falei disso? Vitimização secundária. Quantas vezes foi falado isso? Então, cuidado. Aqui, essa era a pegadinha da nossa questão. Joia? E com isso, encerramos aqui a nossa aula a respeito da violência institucional. Falamos da Lei Mariana Ferrer, de tantos outros assuntos. Falei, né? Esta seria a aula mais polêmica de todas. Até é uma pena que aqui não tenho esse contato direto, não sei o que você está pensando, você, amigo de casa que acompanha a aula. Mas, enfim, estou aí à sua disposição. Procura por rede social, enfim, por onde você achar melhor. Eu tenho realmente curiosidade, me conta o que você pensa do assunto. Não tem problema divergir. Pode trazer opinião divergente. Né? Essas opiniões divergentes, elas enriquecem, elas engrandecem aqui o nosso debate. Então, fica à vontade, pode procurar, dê sua opinião. Não ficaria ofendido de forma nenhuma. Pelo contrário, vou até gostar para, né, cada vez crescer mais aí na discussão e na reflexão sobre temas tão delicados. Vimos até aqui, ó, nessas alterações produzidas de 2020 para cá, até 2022, vimos o quê? Vimos a violência doméstica, com ênfase especialmente a violência doméstica contra a mulher, violência doméstica ou familiar contra a mulher, Lei 14.188 de 2021. Falamos a respeito dos crimes virtuais, ali a Lei 14.155 de 2021, falamos lá da violação de dispositivo informático, né, artigo 154A. Falamos ali a respeito do furto qualificado pelo emprego de fraude, ali em ambiente por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Vimos a fraude eletrônica, vimos a majorante ali nova, né, do estelionato. Vimos também a questão da competência no cheque sem provisão de fundos, tudo isso por conta da Lei 14.155. Na terceira aula, falamos do crime de perseguição, o stalking, né? Já foi uma aula um pouco mais polêmica, né? Também ali fico bem curioso, né, em saber o que se passa pela cabeça, o que se passou pela cabeça de quem está assistindo essa aula, né? O que você achou, você concordou, não concordou? Enfim, realmente fico bem curioso quanto a isso. Então, falamos do artigo 147A, com a redação dada pela Lei 14.132 de 2021. Né? Trouxe aqui exemplos concretos para que você consiga assimilar. Tenho tentado, ao máximo, facilitar aqui a linguagem para que mesmo quem não seja aí da área jurídica consiga entender o nosso debate. Sobre aqui o crime de perseguição, e aqui a violência doméstica ou familiar especificamente, mas quanto à perseguição,
E aqui, quanto à violência psicológica contra a mulher, lá do artigo 147b, eu vou fazer aqui uma observação que eu não fiz em momento oportuno. Naquela primeira aula, quando eu falei do artigo 147b, especialmente que nem quanto à perseguição, mas mais aqui quanto à violência psicológica contra a mulher. Uma dúvida que sempre surge é como é que você vai comprovar violência psicológica contra a mulher? Que é um crime material, né? Tem que comprovar que houve ali a violência psicológica de fato. Como é que você vai comprovar ali? Num caso concreto, você fala, Léo, eu acho que eu estou sendo vítima de violência psicológica contra a mulher. Eu acho que eu estou sofrendo aquele crime do artigo 147b. Como é que eu posso comprovar isso? Eu posso gravar uma conversa? Lei 9296 de 96, com redação dada pelo pacote anticrime, a gravação de uma conversa com uma outra pessoa aqui, essa gravação ambiental com uma outra pessoa, se eu gravo de forma aqui, subreptícia aqui, sem que a outra pessoa perceba, de forma que oculta, eu gravo a conversa com essa pessoa que eu estou tendo, aqui estou com o celular escondido, gravando tudo. E eu gravei por quê? Estou gravando essa nossa conversa para que eu use ali como prova para demonstrar a prática da violência psicológica contra a mulher. Tem algum valor? Tem valor. A Lei 9296 de 96, ela permite essa gravação ambiental por um dos interlocutores. Então, é possível que, de repente, essa pessoa vítima desse crime não sabe ali, porque geralmente é um crime que não deixa testemunha, né? Permite aí que essa pessoa que está sendo vítima de alguma prática delituosa, ela grave ali, bota um gravador no bolso, vai ali, grava a conversa, isso aí tem sim valor, ok? A gravação ambiental, ela não foi aqui repelida pela nossa legislação, quando realizada por um dos interlocutores. Então, caso você esteja efetivamente sofrendo a violência psicológica contra a mulher, não há problema quanto aqui à gravação, ou até mesmo a perseguição, ou enfim, seja lá qual for o crime que você venha aqui, você talvez esteja sendo vítima, ok? Eu acho importante comentar isso porque eu sei que de todos que vão assistir, provavelmente até por questões estatísticas, alguém que assiste essa aula está, nesse momento, seja quando passar essa aula, essa pessoa está sendo vítima aqui de algum dos delitos que eu mencionei hoje. Então, você pode se gravar e caso você queira buscar mais informações, fica à vontade, me procura, ok? Será um prazer aí esclarecer e matar suas dúvidas todas. Além disso, nós vimos o combate à violência institucional agora e vamos agora, por fim, para pacote anticrime, erros e acertos, a nossa quinta e última aula. Voltaremos nessa quinta aula para fazer uma análise sobre o pacote anticrime. 2 primeiros anos do pacote, erros e acertos, ok? Então, até a próxima, um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.